Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os nossos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Vamos dar alguns avisos para iniciar. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas, tem vários horários de estudos, todos os dias da semana, exceto quarta-feira e sábado, que é dia de reunião pública. Nas quartas temos reunião pública de manhã, às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas. E no sábado, às 10 e às 17 horas. Nós estudamos também, além das obras básicas, nós estudamos a obra de André Luiz, obras de Leon Denis e obras de Dona Ivone Pereira. Quem quiser vir estudar conosco, é só acessar o nosso site www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação, dias, horários dos cursos, reunião pública, tudo o que você precisar você vai encontrar lá. Então, escolhe o horário e vem estudar conosco. Os estudos são muito bons. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados, de 8 ao meio-dia. Nossas crianças, mães, jovens, chegam aqui pela manhã, tomam café, vão para as salas estudarem. Todos estudam o mesmo tema, de acordo com a faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser conhecer a obra social e até nos ajudar com o trabalho, é só procurar o dirigente da casa, que receberão as instruções necessárias. Nós também pedimos ajuda como 1 quilo de alimento não perecível, que vai ajudar tanto na alimentação deles, como na composição das cestas básicas, que doamos todo mês para as mães. Então, se cada um trouxer 1 quilo de alimento, vai nos ajudar. Pedimos também roupas, sapatos, bolsas, cintos, tudo que tiver em bom estado de uso, para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revertida para a obra social. Nós hoje temos como palestrante a nossa querida companheira, trabalhadora aqui da casa, Dália Teixeira. Ela vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Os itens 10 a 12, subitem, muito se pedirá àquele que muito recebeu. No comentário, na hora do passe, está o Carlos, nosso companheiro de trabalho aqui também. Ele vai falar da lição 151, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos fazer a leitura dessa página, desse livro, que ele vai comentar na hora dos passos, para a gente preparar para a nossa prece. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Que sempre e Emmanuel comenta, quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo.
Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de dominação ilusória, de domínio ilusória. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Te pedimos pela Dália, que vai nos dirigir a palavra, que o teu amor a envolva, ajude a ela, que o altivo também possa ajudá-la. Abençoe também o Carlos, Senhor. Ilumina ele, ajude ele, que o altivo também possa ajudá-lo. Ajude a todos nós que aqui estamos na compreensão das tuas leis de amor, do teu evangelho. Ajuda-nos que durante a nossa semana, na nossa vida diária, possamos colocar em prática o que aqui aprendemos, para que assim possamos crescer e caminhar na tua direção. Fica conosco, Senhor, para a nossa segurança. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna de espíritos diretores da nossa casa, é que damos por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Bom, eu vou ler aqui um item do Evangelho que a Dália vai nos falar, para que ela possa. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servidor que conhece a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que não, sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Está em Lucas, capítulo 12, itens 47, versículo 47 e 48. Vamos passar a palavra à nossa companheira Dália, que Jesus abençoe.
Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas. E a gente está estudando aqui na casa, é o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje a gente vai dar continuação a esse estudo. É a partir do item 10, vai ser o item 10, 11 e 12. Esses itens nos falam que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse item, o 10 e o 11, eles fazem parte das parábolas de Jesus. E essa fala do Cristo, anotada por Lucas, por Mateus também, ela está no sermão profético. Me parece que esse sermão profético, onde o Mestre Jesus nos traz essa informação, é o penúltimo sermão que ele fez antes da sua morte, né? E ele vai falar do servidor. O servidor. O que é um servidor? Nós nos achamos servidores? Ou quando alguém nos diz, você é um servidor, a gente fica contrariado, achando que nós somos menos. Isso é para a gente refletir. Quem é esse servidor que ele está falando aqui na parábola? Porque essa parábola, ela tem dois nomes. Um é a parábola do servo vigilante e a parábola dos servos bom e mau. Quem são esses servos? O que é um servo? Quais são as características do servo, do bom servo? O que é ser bom servo? O bom servo, simplificando, é nós, né, estarmos dispostos a servir. Por isso que ele fala aqui, o servidor que conheceu a vontade do seu amo. Quem é o amo? É Deus. E a gente recorreu ao livro Boa Nova, onde tem um capítulo, o servo bom. Ele vai falar de Zaqueu. Todo mundo lembra de Zaqueu? Eu acho que Zaqueu era mais baixinho do que eu. Olha que eu sou baixinha, né? Ele teve que subir numa árvore para ver o Cristo. Então, Humberto do Campos nos conta assim, o servo bom, a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, os discípulos do Cristo, com profundas raízes. A gente já viu que eles tinham lá os preconceitos deles. Foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo nas contendas injustificáveis. Tadeu, que era o discípulo, parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Tadeu achava que os ricos que tinham que dar tudo para os pobres. Aí aquele que desse tudo para os pobres também ficaria mais um pobre. Não é isso a orientação que o Mestre Jesus nos diz. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa. Isso era a ideia deles. Levi conhece homens abastados que choravam na coletoria. Levi, que é Mateus, era aquele coletor de impostos. E ele diz que as pessoas iam lá e choravam, se passavam por mendigos para não pagar os impostos. Eles eram contrários.
Eles tinham preconceito do dinheiro. Tudo isso é verdade. Simão Pedro nos afirma: entretanto, Deus nos inspira sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar realmente os desamparados. Levi, porém, não se dava por vencido. A necessidade sincera deve ser objeto do nosso carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. Por isso que um dos títulos desta passagem que está em Mateus e Lucas é a parábola do servo vigilante. Tem uma anotação em Lucas que Lucas nos recomenda vigiar. A gente costuma dizer assim, vigiar e orar, não é? Todo mundo conhece isso. Tem um livro do irmão José que o título do livro é Vigiai e Orai. E então, ele nos diz assim, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. O antigo cobrador de impostos, que era Levi, expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, o outro apóstolo, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Eles continuavam com preconceito em relação às pessoas que tinham posses. Jesus não participava dessas discussões. Aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. Passava-se algum tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardado com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano, avastado de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de estatura pequena. Buscando satisfazer o desejo, procurou acomodar-se sobre uma árvore, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e sensações de alegria. Um servo bom. Coração inundado de curiosidade e sensações de alegria. O chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Olha o que o Evangelho fala para nós.
O servidor que conhece a vontade do seu amo, está aqui. Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano eram os homens de má vida, considerados homens de má vida, de Jericó, desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo. Olha o servo, aquele servo que está ali para servir, aquele servo que já está pronto para servir. Abraçou Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com maior alegria. O mestre deu o abraço ao publicano e escutava, atento, as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Por quê? Porque eles tinham a ideia, né? Como Zaqueu era um homem rico, eles tinham uma ideia, né? Que ele era um publicano e ele não era um homem bom. Que não era um homem, que não era um servo de Jesus. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Pergunta Filipe a si próprio, e Simão refletia intimamente: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? O que é ser pecador? O que é ser pecador? É pecado ter dinheiro? A gente viu, né, essa semana morreu o Abílio Diniz, um grande empresário. A vida dele foi exemplo para várias pessoas. Ele era um homem rico, um empresário, mas ele era um bom servo. Um bom servo é aquele que abre seus braços para as recomendações dos ensinamentos do Cristo. Não é porque ele tinha dinheiro, não é isso? Em breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. E a gente volta a lembrar no Evangelho, quando ele fala para nós lá em Lucas, o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Não é o caso de Zaqueu. Zaqueu se preparou para receber o Mestre Jesus. Ele não sabia que o Mestre Jesus iria dizer-lhe que ele iria à casa dele, que naquele dia ele iria à sua casa. Mas Zaqueu tinha preparado a casa dele interior. O coração dele, para qualquer momento que o Cristo Jesus chegasse, a porta dele estaria aberta para bem recebê-lo. E ele continua e diz para nós assim: em breves instantes, porém,
Toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficara eternamente no coração. Todos os ensinamentos do Mestre Jesus, todos, eles devem fazer parte do nosso coração. Eles devem ser hóspedes da nossa conduta espiritual. Eles devem fazer parte da nossa trajetória. Porque, afinal de contas, nós queremos ser um servo bom. E para que a gente seja um servo bom, nós temos que ser um servo vigilante. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo. Em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos, a palestra versava sobre a nova doutrina. E sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o público, ele já conhecia. Por quê? Porque ele conhece os ensinamentos do mestre. Nós todos conhecemos. No item 12, ele vai falar sobre isso. Kardec vai falar sobre isso. Sobre o conhecimento. Quando a gente vem numa reunião pública, quando a gente assiste um estudo, o Emmanuel diz para nós que nós já temos responsabilidade com os novos ensinamentos. Então, ele conhecia. Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, sentando-se com Jesus e seus discípulos. A palestra versava sobre a nova doutrina. E sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclareceu com toda a sua sinceridade de alma. Olha o servo preparado para receber as orientações do Mestre Jesus. Senhor, diz Zaqueu, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, porque até os discípulos dele o olhavam dessa maneira. Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Servo bom. Compreendendo que ali em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso da vida. Ele fazia a vontade do Pai. E aí, nesse item 10 do Evangelho, a gente vai ler para não perder todo o sentido. O servidor que conhece a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Não é o caso de Zaqueu. Mas aquele, ele fala para nós, mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá a quem muito foi dado. E maiores contas serão pedidas àquele em quem muito foi confiado. Zaqueu foi o servo
a quem muito foi confiado. E ele estava ali, de coração aberto, prestando contas ao Senhor Jesus, por espontânea alegria de seu coração. Porque Jesus não cobra. Quem nos cobra é a nossa consciência. E muitas vezes a gente quer explicar aquilo que não tem explicação. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de vontade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Olha o servo. Nós somos servos lá em casa, não somos? Nós somos servos no nosso trabalho, nós somos servos na fila do banco, nós somos servos no mercado, nós somos servos na nossa crença religiosa. A gente tem essa boa vontade que Zaqueu fala: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Dia desse a gente estava na fila do mercado, né? E uma senhora, ela disse assim: eu tô com dengue. Eu estava aqui na fila com um carrinho e ela disse para mim assim: eu poderia deixar meu carrinho atrás da senhora? Eu falei: pode. Sabe por quê? Porque isso vai me adiantando. Porque a fila estava grande, quando eu retornar com as compras, eu já estou bem à frente da fila. Eu falei para ela: não, a senhora pode deixar aqui o seu carrinho. Ela deixou o carrinho dela, só que ela não vinha e eu seria praticamente a próxima pessoa. Aí a pessoa de trás tentou tirar o carrinho dela da fila. Eu falei: não tire, porque é uma senhora e ela pediu para guardar, ela deve estar chegando. Caso ela não chegue, antes da senhora ser atendida, a senhora coloca seu carrinho atrás e avisa a pessoa atrás da senhora. Então a gente é servo em qualquer lugar. Desde que a gente tenha a consciência que nós também gostamos de ser servidos. Os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-lo. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Todos. No livro dos Espíritos, ele vai falar assim: tem gente que se sente infeliz. Ele fala assim para nós: o que se deve entender por lei natural? Porque ele está falando assim: todos nós somos filhos, somos servos de nosso Pai. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, todos nós somos servos de Jesus. Porque todos nós estamos dentro da lei natural. Todos. O publicano, que é o Zaqueu, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. Quantas vezes a gente acusa? Porque ele é um bom servo, mas tem aquele servo, tem o servo mau. O que é o servo mau? Aquele que não está nem aí para nada.
Por isso que a gente deve fazer o que Santo Agostinho nos ensina lá no Livro dos Espíritos também. Ao final de cada dia, nós devemos nos perguntar o que a gente fez, o que a gente poderia ter feito e o que a gente deixou de fazer. Não tem guia melhor do que esse para que a gente comece a ser um bom servo. Porque todos nós, voltamos a repetir, somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência, dedicada ao bem coletivo. O trabalho dele, ele tendo críticas porque era um homem público, um homem cobrador de impostos. Ele não era cobrador de impostos, era Levi. Ele era aquele Zaqueu que ele tinha várias terras e ele loteava e me fugiu a palavra. Ele loteava e alugava. Então as pessoas achavam que como ele tinha esse dinheiro, como ele tinha esses bens materiais, né, ele não fazia o bem para as pessoas. E Jesus veio nos mostrar que isso é errôneo. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência, dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizar-lo-ei. Olha, Senhor, Senhor, tão grande é a minha alegria. E não é, a gente não se sente alegre quando a gente pratica uma lei de Deus, a gente se sente alegre. Nossa, hoje eu fiz isso. Então, isso aí, essa alegria da nossa, nos incentiva a cada dia sermos melhores. E ele diz para nós assim: Jesus o abraçou com formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. A casa não é só a casa física, é a nossa casa interior. São sentimentos que a gente leva para a nossa casa interior. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Eles voltam a dizer, quer dizer, a pessoa que tem dinheiro é pecador. Quanto mais foi dado a Zaqueu, mais Zaqueu dividia. Quanto mais te é dado, mais te será pedido. E ele continua: o mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditai, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Aquilo que a gente falou lá no início. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? Lembra que ele cultivava lá a terra, ele organizou múltiplos serviços com animais, ele ensinou o cultivo da terra.
Ele ensinou as pessoas com a própria terra a adquirirem os alimentos necessários para a sua própria vida. É isso que ele está perguntando para nós. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? No mundo, vivem os que entesouraram na terra e os que entesourarem no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se dele e de sua presença. E eu me lembrei disso aqui, a bolsa que a gente faz aqui no final do ano. Eu acho isso fantástico, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem de desenvolver a caridade, de usar as nossas mãos. Porque é muito mais fácil você chegar, fazer um pix ou dar uma determinada importância do que você se dar, entre aspas, ao trabalho de escolher todos aqueles itens que você vai colocar dentro da bolsa. Tem gente que diz assim, quanto é? Dá o dinheiro, para se ver livre daquilo. Quando a gente vai, entra numa loja, escolhe um sapato e diz assim, nossa, será que eu gostaria que meu filho usasse isso? Se for para uma criança? Ele ia gostar. Então eu compro pensando, né, naquela criança como se fosse meu filho. Essa roupinha aqui, será que vai combinar? Será que é bom? Será que meu filho gostaria? Isso aqui é assim. Uma caixinha de bombom, um brinquedo. É a oportunidade que a gente tem. Porque tem gente que acha muito mais fácil fazer a doação. E não tem a oportunidade, sabe, de escolher, sabe aqueles mimos que a gente gosta de ganhar? A mesma coisa, aqueles nossos queridos no final do ano também gostam de ganhar. É um mimo que você escolhe, que você entra numa loja, entra na outra, não é isso ainda. Aí entra noutra, isso aqui está perfeito. Isso dá trabalho para muita gente. Mas para nós, como Zaqueu, enche nosso coração de alegria. Eu ter a oportunidade. E oportunidade maior que eu nem sei quem é a criança ou assistida a qual eu estarei dando a bolsa. Mas eu, sem saber, o que ele disse também, que vinha muita gente de Jerusalém buscar recursos para a vida. Estes últimos sabem, os segundos, ligam suas existências às vidas numerosas, trazendo de seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos, até o nosso corpo, não é nosso. Nós estamos momentaneamente dentro daquele corpo. Nós estamos momentaneamente morando naquela casa. O mordomo, ele tem que cuidar dos bens que lhe são dados, porque ele vai ter que devolvê-los. Então, eu preciso cuidar bem do meu corpo. Afinal de contas, eu sou um servo do Pai. E se ele me deu determinados bens, como o meu corpo, que é o bem maior que ele me deu, eu preciso dele cuidar, porque eu tenho que devolvê-lo. Os apóstolos ouviram-no
espantados. Filipe estava desejoso de se justificar, mas o mestre elucidou. É necessário não nos perdermos em viciações de sentimento. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, é que Zaqueu procura atender o homem nosso irmão. Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou o pai carregado de filhinhos a lhe pedir o pão? Sem amigos ditosos, os que repartiram os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagraram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiados. A gente tem uma menina, uma jovem menina, ela é lá da minha terra em Portugal, a Mariana. A Mariana é assistente social, uma moça bonita, uma moça jovem, bem conceituada onde ela trabalhava. O que a Mariana faz nas férias? Ela usa os talentos que ela tem dentro da profissão dela e vai para o Congo e para a África cuidar das pessoas. Isso é o quê? Um servo bom. Está usando os talentos para servir a Deus, com as riquezas que lhe foram confiadas. A riqueza da inteligência, da profissão, do amor ao próximo, da fraternidade. Então, todos nós podemos ser bons servos. Porque o mau servo é aquele que ainda está dormindo. Como no item 11 ele vai falar sobre a cegueira. Quantas pessoas, porque todos nós somos servos de Deus, mas quantos servos ainda estão com a cegueira ou ainda estão dormindo? Nós, volto a dizer, já temos alguns minutos de doutrina espírita, nós já passamos a ter responsabilidade. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando de contentamento geral. Impulsionado por um jubiloso, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Volto a dizer, quando a gente pratica um bom ato, aquilo é uma festa para o nosso coração. É uma grande festa. É pequeno, a grandeza não é grande, é pequeno. Não se trata disso. Trata de se praticar algo, como Santo Agostinho dizia, e aquilo inunda nosso coração de alegria e a gente festeja. E quanto mais a gente faz, mais o nosso coração fica em festa. A gente tem aqui a obra social aos sábados, né? Que a grande parte de todos nós que trabalhamos na obra social, no sábado é sempre uma grande festa. Com as crianças, no berçário, com os bebês no berçário,
com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com as mães. Isso é o quê? É um grande festejo. Nosso coração fica irradiando. Nosso coração, dia de sábado, fica numa festa só. Aqueles que não conhecem a nossa obra social, venham vê-la. A gente é um servo bom, a gente está no caminho, todos nós. Todos nós, porque todos nós somos servos de Deus. E ele fala aqui, em seguida Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão. Eu fiquei imaginando como é que seria isso, partilhando do contentamento geral, impulsionado por um júbilo. O chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam hinos de cariciosa aventura, enquanto os jovens, em grandes números, tocavam flauta, enchendo de harmonia o ambiente. Eu lembrei da obra social, né, de sábado aqui, né, Conceição? É uma festa. É isso aqui. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a famosa parábola, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos, Jesus, pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E a gente pergunta, no final escrevi para mim aqui, eu estou pronta para servir? Nós estamos prontos para servir? A gente precisa se perguntar. Servir em qualquer lugar. Tu vai no banco, agora é tudo informatizado. Tem pessoas que chegam, até para mim é difícil. Pessoa que chega lá, que nem tem celular, tem que pegar uma senha, como é que ele vai pegar? Ele não sabe usar aquilo ali, aquela máquina. Ali você tem a oportunidade de quê? Ser um servo bom. Se você sabe, vai lá e ajuda. Simples, não é? Para ser um bom servo, um servo bom e fiel, não precisam grandes atitudes. Precisam atitudes de amor e de coração. E nesse ensinamento, né, nessa parábola aqui de Mateus, ele fala assim: vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não terias culpa, mas, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, é por isso que vosso pecado permanece. Aí a gente lembra, né, que a verdadeira cegueira, essa citação é aquela do cego de nascença, que nós muitas vezes temos os olhos fechados porque não queremos ver. Eu não quero ver aquela pessoa que está na rua. Não quero. Porque se você vê e você não gesticula para fazer alguma coisa, quando a pessoa chega, você é cego. Eu costumo dizer sempre, eu não tenho medo de menino de rua. Não tenho. Muito pelo contrário.
eles muitas vezes é que têm medo da gente. Se a gente não for, sabe, transbordar essa energia boa para eles, onde é que eles vão? Eles se sentem à margem da sociedade. Ele fala, essas máximas hajam sua aplicação principalmente nos ensinos dos espíritos. Quem conhece os preceitos do Cristo, seguramente é culpada, se não o praticar. Que a gente falou. Se a gente já conhece, nós deveremos praticar. Cá no final ele vem dizer assim, aos espíritas, portanto, muito será pedido. É o caso de deixar de ser espírita, gente. Ele fala aqui, aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido. Eu me lembrei do altivo. Quantas coisas eu recebi do altivo. Quantos ensinamentos. Quantas coisas eu recebi da Casa Espírita de Leon Denis e continuo recebendo aqui no SEAP. O que eu faço com todos esses conteúdos? O que eu faço? A Madre Teresa de Calcutá fala que se para manter uma candeia acesa, precisamos colocar óleo nela. Eu sou a candeia, não coloco óleo, vou ficar apagada. O que é esse óleo? É você distribuir aquilo que você recebeu. Porque nós estamos encharcados de informações. Mas como é que são nossos atos? O que é que eu estou fazendo com todas essas informações? Ele fala, os espíritos, portanto, será pedido, porque muito tem recebido, mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. É por isso que às vezes você está no trabalho, aí daqui a pouco, não, mas você também pode fazer aquilo. Será pedido, mas muito também será dado. Tu observa que você nunca está sozinho em determinadas situações, quando você está na prática do bem. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe possa dizer respeito. Eu ler e refletir no que eu estou lendo. Qual é o ensinamento que eu posso tirar disso aqui? Qual é o ensinamento que eu posso tirar do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Bíblia? Qual é o ensinamento que eu posso tirar disso que irá me acrescentar como espírito? O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos. Eu achei isso aqui muito interessante, né? O Espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Todos nós somos chamados. Convidados, a Conceição fala aqui, o dirigente vai falar assim, nós temos a obra social, nós temos isso, temos aquilo. Então, nós estamos sendo convidados. Mas, né, se a gente aceitar, né, a gente também muito receberá. E a gente lembra dessa fé raciocinada que a doutrina traz, porque a doutrina espírita, ela tem muitos adeptos por conta da fé raciocinada que ela nos dá. E aí eu trouxe uma historinha para a gente finalizando. Vocês sabem a história daquela mulher que ficou viúva com 7 filhos? Vocês conhecem a história da mulher que ficou viúva com 7 filhos? O mais velho a mulher ficou viúva com 7 filhos. O mais velho tinha 13 para 14 anos.
E aí vocês têm a ideia da idade dos outros. E por conta disso, porque não tinha creche, porque não tinha ninguém que cuidasse dos filhos, ela também não podia trabalhar. Então, ela foi se desfazendo dos seus bens para poder alimentar os filhos. Mas a única coisa que ela não se desfez foi de um rádio. Exatamente porque, no momento da fome e do desespero, ao ligar o rádio, ao colocar uma música, ela distraía os seus filhos para que adormecessem e não reclamassem que estavam com fome. Mas chegou um dia em que ela não tinha nada para eles, nada para lhes dar. Então ligou o rádio. E aí, naquele momento, o locutor estava dizendo: ei, você que está aí, você tem certeza que Deus existe? Se você tem certeza, ligue para nós e narre o fato que te deu essa certeza. E ela achou ali a grande oportunidade. Então ela correu na casa de uma vizinha, pediu um telefone, ligou para o rádio e disse: moço, eu tenho certeza que Deus existe. O moço falou: não, você não tem certeza, você crê. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus existe. E o que você tem para dizer para mim? Como você angariou essa certeza? Porque se Deus não existisse, moço, meus filhos não estariam vivos, sem comer há 7 dias. Só Deus pode sustentar a vida numa circunstância dessa. E o Senhor, por favor, me deixe fazer um apelo. Eu peço a todos que estão me ouvindo. Eu tenho certeza que Deus vai colocar no coração, vai tocar o coração de alguém. E esse alguém, em nome de Deus, vai mandar comida para os meus filhos. É só o que eu peço. E o emprego para me dar a oportunidade de trazer o sustento para meu lar. E tinha alguém muito especial, o dono da rede de supermercados, que era ateu, ouvindo, totalmente ateu. E aí ele também enxergou a grande oportunidade de provar que Deus não a ouvia, que Deus não existia. Então ele ligou para o rádio e disse: olha, manda na casa dessa senhora, que eu estou deslocando para aí um caminhão carregado de gêneros alimentícios, e que venham aqui. Quando a mulher carregado de gêneros alimentícios, venham aqui. Quando a mulher perguntar quem eu sou, quem mandou tudo isso, ele chamou os empregados e falou para eles: vocês vão dizer, foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês vão dizer para ela: ô dona, sabe quem foi que mandou isso aí? O diabo. Eles ficaram assustados e disseram: mas a gente não tem coragem de fazer isso. Então, vocês vão perder o emprego. Eu vou ficar ouvindo no rádio. Mas eles tiveram uma surpresa quando chegaram lá e começaram a descarregar o caminhão. A mulher estava ajoelhada e disse: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus. E aí, um olhou para a cara do outro e um deles falou: bom, a gente vai perder o emprego. Ô, dona, a senhora não vai querer saber, não. Mas quem mandou isso para a senhora
ela olhou para eles e disse: não vou não, meu filho, porque quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Que Jesus nos ampare. Agradecemos a Dália, né, pelos conhecimentos que ela nos trouxe, nos enriqueceu mais. Vamos pedir aos médiuns que coloquem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, mais uma vez voltamos nossos pensamentos para o teu coração amoroso, te pedindo, Jesus, que abençoe esse momento, o momento do passe. Abençoa a mão de cada médium, abençoe os seus guias espirituais e abençoe a nós outros que vamos receber essas energias salutares que vai nos ajudar na nossa saúde e no nosso equilíbrio físico e espiritual. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome dos guias espirituais de cada médium, possamos iniciar o nosso passe. Graças a Deus. Somos espíritos imortais, encarnados neste corpo. Somos centenários, milenários. E em cada encarnação, nós não trazemos a lembrança do passado. Do início da encarnação, a partir da nossa compreensão, ainda quando criança, a única certeza que temos é que um dia voltaremos à pátria espiritual. A criança, ela deve ser orientada na sua faixa etária, sempre pelos mais experientes, sempre por aqueles que carregam o amor em seu coração, a fé e a crença em Cristo. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, em uma das suas obras, Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz: quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. E nos diz também: a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A infância foi só a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar as viagens com o êxito desejável. Assim somos nós. Assim devemos principalmente pensar e agir com os nossos filhos, prepará-los para que eles possam representar o bem para o bem na crença do nosso Mestre Jesus, seguindo os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos na humanidade.
nos preocupamos como ainda há pouca fé entre os homens encarnados. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo, ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Ó, meus amados, lembrem-se dos 10 mandamentos, vivenciem os mandamentos de Jesus, para que sejam mostrados o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como devem se comportar com tantas dores, desigualdades e desordens. Nós nos preocupamos também com os que ainda, sem os conhecimentos necessários, sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo. Pensam que são deuses e, ao olharem ao redor, vibram dores e desordens. Ah, pobres almas que ainda sequer sabem do amor do Pai e que, ao ouvirem falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando e ainda o crucificando com palavras. Ah, que todos, mas todos nós, que já conhecemos os 10 mandamentos, que os seguimos e com eles somos orientados, façamos preces por essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos possamos pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que não sabem o que fazem. Juntos, pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir mais, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor e ao Mestre Jesus paz pela humanidade, paz pelo planeta. Lembremos a vocês que estamos em uma nova era e nós recomendamos a leitura do livro Data Limite, onde encontrarão muitas respostas, palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa neste momento. Pedimos que busquem com força psíquica ajuda e nós os ajudaremos. Já dissemos que sabemos das dificuldades de vocês. Também tivemos dificuldades e ainda, às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, as temos, principalmente quando se trata do trabalho com os encarnados. Mas pedimos socorro ao Pai de amor e ao Mestre Jesus e somos atendidos de imediato. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldades, vencemos. É por isso que também pedimos prece a vocês. Pedimos ajuda, pedimos que eleve seus pensamentos, pois estando com os pensamentos elevados, vocês nos ajudam. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do Pai, que nos recebem e conseguem nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kardec, que chamamos de Mestre, porque foi o único que em tão pouco tempo colocou em ordem tudo o que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos, para que todos consigam passar em pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são todos amados pelo Pai. Com o estudo e disciplina, saberão onde e como serão atacados. Acreditem no Pai de amor, tenham coragem, vocês não estão sozinhos. Trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec, paz a todos vocês, um guia trabalhador para o Cristo, que fiquem todos na paz. Vamos agora
voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor na tarde de hoje. Que teu amor possa envolver a todos nós e levarmos-nos para casa, sob a tua proteção, sob a tua paz. E pedimos que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome dos mentores espirituais, em nome do altivo, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que precisarem de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí no local, que alguém irá atendê-los. Boa tarde a todos.